Boa tarde, meus amores. Tudo bom com vocês? Olha nós aqui de novo. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre elementos da comunicação, dando continuidade aí, né, aos nossos conteúdos. A aula passada nós conversamos um pouquinho sobre o modelo de liderança servidora, os 10 atributos da liderança. E hoje nós vamos conversar sobre quais são os elementos da comunicação. Primeiro eu gostaria de perguntar para vocês. O que é que vocês acham que é a comunicação? Como vocês me descreveriam, né, essa palavra comunicação? Aqui a gente tem uma breve descrição, né, que a comunicação é uma palavra derivada do termo latino comunicare, que significa partilhar, comunicar, participar algo, tornar algo comum. E através da comunicação, nós, seres humanos e os animais, nós partilhamos diferentes informações das mais diferentes formas possíveis, né? E assim, a comunicação é uma atividade comum para todos nós. Sem a comunicação, eu acho que a gente não conseguiria viver em sociedade, né? Até assim, os animais irracionais, eles se comunicam entre eles, certo? Vamos ver o que é que nós vamos estudar hoje? Hoje a gente vai ver, né, que a comunicação é uma troca compreensível e significativa de ideias, palavras, ações e sentimentos entre duas ou mais pessoas com a intenção de formar opiniões e interagir com o meio que nos rodeia. Aí aqui, ó, nós temos um esquemazinho que eu fiz para vocês, que é o esquema da comunicação. Nós temos o canal, a mensagem e o código, o emissor e o receptor, tá? Essa bolinha que circunda tudo isso é o contexto da mensagem, tá? Aí como é que funciona? O emissor, ele transmite, tá? É o responsável pela transmissão dessa mensagem. A mensagem, ela é transmitida até o receptor, através de um canal, que nós vamos ver daqui a pouquinho qual é esse canal, e é gerado um código para essa mensagem. Só que para essa mensagem fazer toda essa passagem não é tão fácil como parece, tá? Esse esquema, ele tem que estar completamente limpo para que a mensagem chegue totalmente perfeita até o receptor. O que na maioria das vezes não acontece, como a gente sabe muito bem. Alguma vez na vida você já brincou de telefone sem fio? Aquela brincadeirinha de telefone sem fio, pessoas, ela é um exemplo não, ela é um exemplo clássico, tá? De como a mensagem, ela sofre algumas barreiras até chegar ao seu receptor. Ela sofre barreiras do tipo friotagem, não, eita, que hoje está enrolada a língua. Ela sofre barreiras do tipo filtragem, ruídos, bloqueios. Tudo isso faz com que a mensagem chegue até o receptor de uma maneira prejudicada, tá joia? Aí a gente tem os tipos de comunicação, a linguagem verbal e escrita, a comunicação verbal oral e a comunicação não verbal. Deixa eu voltar só um pouquinho aqui para vocês. A comunicação verbal oral, pessoas, ela é expressada pela fala, tá? Nós utilizamos a fala para nos comunicarmos através dessa comunicação verbal oral. A comunicação verbal escrita, ela é representada graficamente. É quando nós escrevemos em algum lugar. A comunicação não verbal seriam as nossas expressões corporais, a marca dos nossos sentimentos, nossas crises, enfim, a nossa história.
A comunicação não verbal, ela é expressa também pelas nossas não, né, que a gente só tem uma, pela nossa face, que muitas vezes transmite muito mais do que o que nós queremos falar. Eu acho que eu já falei na sala de vocês, eu não me recordo, tá? Mas se eu não falei, eu vou falar agora. Tem um livro, que o nome do livro é O Corpo Fala. É um livro maravilhoso. Eu gostaria que depois vocês baixassem em PDF e aproveitassem, né, esse períodozinho de quarentena para ler, tá? Não vou cobrar. Quem quiser depois me fala no PV o que achou, como foi a leitura. É uma leitura muito fácil, muito gostosa, muito agradável, tá? E esse livro, O Corpo Fala, ele entra aqui, ó, na nossa comunicação não verbal. Ele vai exprimir para vocês tudo que nós falamos através dos nossos gestos, tá? O que nós dizemos quando nós cruzamos os braços, quando nós franzimos a testa, quando nós estamos nos apresentando lá na frente que nós fazemos determinado gestual. Tudo isso tem uma linguagem bem simbólica. Joinha? Vamos voltar para lá? Como eu havia falado para vocês, existem algumas falhas que acontecem na nossa comunicação, tá? Sempre que a comunicação ela não é bem estabelecida, a gente diz que existem ou filtragem, ou bloqueio, ou algum ruído atrapalhou aí, né, essa comunicação de acontecer. Não sei se dá para vocês conseguirem entender muito bem o desenho que eu coloquei aqui, ó. Mas esse é o desenho mais ou menos do que acontece, tá? Deixa eu botar mais para trás um pouquinho para poder facilitar que vocês vejam, né? Esse aqui é o projeto de um desenho, tá? E aqui está o processo de comunicação até chegar no final do desenho, até chegar no processo final do balanço. Aqui é como o sistema foi descrito no levantamento inicial, né? No levantamento inicial, as pessoas entenderam que o balanço era para ser assim, ó. Como ele foi definido pela análise, a análise entendeu que o balanço era para ser assim. Como foi especificado no projeto já foi assim, ó, para vocês verem o quanto se perdeu nessa comunicação. Como foi implementado, ele foi feito assim, tá? Daí ele foi corrigido pelo pessoal da manutenção e ele ficou desse jeitinho aqui. Aí depois de tudo, a gente vê o que foi que o usuário solicitou, que foi isso aqui. Vocês percebem o quanto que é perdido nessa comunicação? Tudo isso acontece por conta dessas falhas que existem na comunicação, que são o bloqueio, a filtragem e os ruídos. Agora a gente vai ver o que é cada um desses, tá? O bloqueio, ele ocorre quando a mensagem ela não é captada e a comunicação é interrompida. A filtragem é quando a mensagem ela é recebida apenas em parte e... Cadê? Chega. E a comunicação ela existe, mas não é recebida por inteiro. Pode ser também que o emissor manipule as informações e só comunique aquilo que é visto como mais favorável. E os ruídos é a mensagem distorcida ou mais interpretada. Na minha concepção, eu não sei dizer vocês, mas eu acho que o ruído é a que mais acontece, é a que mais ocorre no nosso dia a dia. Vocês entendem? A filtragem é o caso em que a mensagem ela é recebida apenas em parte. Ela também acontece no nosso dia a dia, mas eu acho que o ruído, ele é o que mais acontece. Principalmente nas empresas, né? É aquela história de fulano disse que ciclano, disse que o beltrano, disse que nananana. E aí o que acontece, gente? Essas histórias, elas geram um monte de mal-entendidos. Elas geram conflitos desnecessários, elas geram desavenças desnecessárias. Então, a gente tem que evitar ao máximo. Joinha? Os bloqueios, as filtragens e os ruídos, tudo que eu já tinha falado para vocês, tá? Nem sempre a gente capta o significado exato de uma mensagem.
pois nossas necessidades e experiências, elas tendem a colorir o que nós vemos e ouvimos. E existem algumas razões pelas quais a comunicação ela é destruída totalmente. Pelo emprego incorreto das palavras, a nossa dificuldade de expressão, a nossa redundância, a gente fala a mesma coisa mais de uma vez, mais de uma vez, mais de uma vez. O desconhecimento do nível de linguagem do receptor. E através da nossa estrutura da personalidade, né? Nós ouvimos apenas o que nos interessa. É clássico isso, tá? Algumas vezes, na maioria das vezes, eu costumo dizer que a gente só escuta o que interessa pra gente. A gente interpreta da maneira que a gente quer. O egocentrismo, ele nos impede de enxergar o ponto de vista do outro. A percepção que temos do outro, na maioria das vezes, ela é influenciada por preconceitos. A competição, ela nos leva a um monólogo coletivo. O que é que isso quer dizer? O monólogo coletivo, gente, é quando a gente acha que nós estamos, é quando nós achamos que nós estamos ouvindo o que o outro está falando, porém nós falamos sozinho, a partir dessa competição. A preleção que nos leva a emprestar a outras pessoas intenções que ela nunca teve, mas que nós teríamos no lugar dela. Isso aí também é chamado de projeção, nervosismo, tensão, ansiedades e frustrações que nos impedem de ouvir e entender o que está sendo dito. Razões pelas quais a comunicação é destruída. Alguns fatores físicos, né? O barulho do ambiente, a maldição, né? Está nos fatores fisiológicos, a gagueira, a rouquidão. A gente vai fazer agora uma revisãozinha bem básica. O que é a comunicação? Eu espero que tenha ficado gravadinho na cabecinha de vocês. Quais são os elementos da comunicação? Quais são os tipos de comunicação? E quando a comunicação é falha, dizemos que houve o quê? Eu vou colocar todas essas perguntinhas lá na nossa atividade, tá joia? Que vocês vão responder lá na nossa atividade. Beijinho no coração de todos. Estou morrendo de saudade de vocês. Espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha de hoje. Vou deixar aí uma frase para que a gente possa refletir. Na próxima aula nós vamos ver sucesso na comunicação. Tenha claro onde você quer chegar sempre, 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 sempre. Obrigada e até a próxima aula. Beijinho no coração de todos.